Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um encontro do projeto Video Talks Santander Gastromotiva, que é uma série de encontros para debater o empreendedorismo social e a geração de renda nos dias de hoje. Se você perdeu algum episódio, acesse os canais do Santander ou da Gastromotiva no YouTube. Aproveite para ativar as notificações e acompanhar essa série de Video Talks. Serão 7 no total, não percam. Para esse 6º episódio, eu convido para essa conversa o Arthur Covatti, que é membro do Conselho Fiscal da Gastromotiva e CEO e fundador da DIP ESG, plataforma de monitoramento de índices de ESG. Ele é formado pelo ITA, é membro do Conselho de Administração do Instituto Alfa Lumen, que atua na área da educação, cofundador da Alfa EdTech, que é um Code Academy de formação acelerada para jovens que seguem carreiras de tecnologia em empresas digitais. Antes de atuar no terceiro setor e com tecnologia, o Arthur também teve uma passagem no mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Arthur. Oi, Renata. Eu que agradeço, viu, pela sua calorosa recepção. Estou muito feliz de poder estar representando a Gastromotiva aqui contigo, que também conhece a Gastromotiva e é uma apaixonada pelo projeto. Então, fico muito feliz de estar aqui contigo e estar podendo falar com o público do Santander. Muito bom mesmo, Arthur. Muito bom te reencontrar aqui. Para a gente começar, tem uma pergunta para você sobre quais são as grandes tendências que você vê em investimento de impacto e nas práticas de ESG. E se há uma mudança no comportamento do investidor. Me diga aí. Legal, Renata. Poxa, vamos começar com uma pergunta boa, viu? Uma pergunta grande. Bom, eu queria dividir a resposta em tendências que são mais macro e tendências que são mais locais. Das tendências macro, que tem mudando, né, o jeito que os investidores pensam sustentabilidade dentro dos seus investimentos, eu queria destacar duas. A primeira são os grandes fluxos de capitais dos grandes tomadores de decisão e dos grandes gestores do capitalismo global que acabam afetando o mercado como um todo. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de uma Vanguard, estou falando de uma BlackRock, estou falando de fundos soberanos que têm sob gestão, às vezes, trilhões de dólares, certo? Eles têm sob gestão mais do que PIB de países, e quando esses gestores incorporam na sua gestão de portfólio essas práticas, o efeito ele é tão sísmico, né? O efeito ele é tão grande que o mercado todo sente. Isso aconteceu muito nos últimos anos, e isso cria, vamos dizer, uma pressão no investidor médio a também olhar para isso, porque quando um grande alocador de capital demanda por ativos ESG, o que ele faz é criar oferta e demanda, né? Ele está criando uma demanda muito grande sobre um ativo de oferta pequena. Isso eleva o preço, eleva a cotação dos ativos que incorporam essas práticas, e isso afeta o mercado como um todo, e afeta o médio investidor ou o pequeno investidor que estava posicionado nesses ativos. Então, do macro, esse é o primeiro elemento que o médio investidor, mesmo que seja um investidor institucional, mas mesmo investidor institucional, o recurso dele é pequeno quando a gente compara com esses grandes fundos soberanos, ele tem que estar atento. E se ele consegue antecipar uma tendência assim, se ele consegue dizer, poxa, aquele setor, aquela empresa, ele vai passar a ser reconhecido como um ativo ESG por esses grandes gestores de capital, e se ele consegue, num certo sentido, se antecipar nesse movimento, ele tem aí uma oportunidade de ganho financeiro efetivo. Então, isso é algo que aconteceu nos últimos 2 anos. Algo que está acontecendo agora e que vai começar a se refletir nos próximos 2 anos é a questão do carbono, certo? Uhum. A gente está com a COP aí batendo na porta, e a partir do momento que existe uma percepção do mercado, e eu diria até uma possibilidade real, do carbono começar a ser taxado, do carbono começar a ser encarado como um custo no demonstrativo de resultado das empresas, isso tem que entrar no valuation, isso tem que entrar em como você avalia a capacidade daquela empresa de dar retorno, de gerar capital. Por que eu estou dizendo isso? Imagine você, Renata, 2 empresas. E imagine você que existe nessa perspectiva do carbono passar a ser taxado. Uhum. Se você tem uma empresa que já está descarbonizando,
a tendência é que na frente, né, ela vai conseguir gerar mais lucro, ela vai ser uma empresa mais saudável, financeiramente falando. Por quê? Porque ela não vai ter que pagar essa taxa. Uma empresa que não está atenta a essa questão, uma empresa que não está descarbonizando, ela vai ser prejudicada, penalizada, ela vai ter que pagar, na verdade, essa taxa, porque ela está prejudicando o planeta, ela está penalizando o planeta. E isso vai afetar a capacidade da empresa de gerar caixa, e isso afeta o fluxo de caixa, né? Afeta o valuation da empresa. Isso é algo que está começando a ser percebido no mercado agora, tem muitas grandes empresas se antecipando e colocando essas metas de descarbonização, muito por causa desse motivo, né? Para passar uma mensagem para o mercado de investidores, dizendo, olha, não importa se daqui 10 anos vai ter uma taxa de carbono, porque eu já vou ter feito o meu tema de casa e já vou ter me descarbonizado. Mas isso é uma grande tendência macro que deve começar a ficar mais em evidência, principalmente se tivermos uma COP bem-sucedida. Se tivermos uma COP bem-sucedida que aponte nessa direção, a tendência é que esse movimento se intensifique. Isso são questões macro. Existem questões micro também, ou locais, digamos assim, que têm mudado a forma de como é que o investidor investe. O primeiro ponto, Renato, eu diria é a própria percepção do investidor. Você tem hoje, a nível nacional, e eu acho que isso é muito importante de ser ressaltado, vários fundos, vários investidores, várias casas, bancos, Act Research, o Santander é uma delas sempre pioneiro, que está olhando para isso e que tem um propósito envolvido, um senso de urgência de fazer um mundo melhor envolvido, que afeta localmente, vamos dizer, de dentro para fora, o jeito que ele investe. Isso é algo que a gente está vendo, sim, nos últimos anos, acho que viu muito esse ano, acho que a pandemia acelerou muito essa questão, apesar de todo o nosso ambiente, né, nacional, político, polarizado, você tem uma tendência grande no cidadão médio de estar olhando mais para essa questão, e isso afeta o investidor, e o investidor também é um cidadão médio. E um último ponto que eu acho que é uma tendência importante de ser ressaltada é o People Purchasing Power, né? Hoje você já tem pessoas, eu sou uma delas, acredito que você também, tem muitas pessoas que quando estão na gôndola do supermercado avaliam uma marca contra outra para escolher uma marca que esteja mais preocupada, que passe essa mensagem. Isso pressiona as empresas e quando pressiona as empresas acaba afetando também o mercado dos investidores. Então eu diria que sim, com certeza mudou em diversos níveis, mudou no nível macro, global, institucional, quando você está falando de fundos que gerem trilhões de dólares em ativos, mudou como um Act Research tem que fazer a conta do valuation e colocar o seu target price, porque ele tem que, de alguma forma, incluir nessa conta a possibilidade do carbono ser taxado e o valor que esse carbono vai ter que ter. Mudou porque o investidor mudou e mudou porque o cliente mudou, a pessoa física mudou. Então, sim, tudo mudou, tende a mudar muito mais, e ainda bem, porque, enfim, o planeta precisa. Nós não temos um plano B, né? Assim, apesar de alguns estarem tentando chegar no espaço, né? Agora tem toda essa questão do Bezos e do Musk e tudo mais, o planeta ainda é aqui e a gente tem que trabalhar para melhorá-lo. Então, ainda bem que é com esse que a gente vai viver, né? Não tem muito jeito. Exato. Por um bom tempo. Exatamente. Muito do que você falou passa pela questão cultural, né? Eu acho que os indivíduos já estão num caminho, né, por si só, mais exposto a um questionamento, né, sobre como agir, mas institucionalmente, como é que você vê? Quais são os passos necessários para se mudar uma cultura institucional que, de fato, tragam práticas sustentáveis aí nessas empresas todas? Legal, Renata. Poxa, excelente pergunta. Então, eu acho que o principal e primeiro ponto é as empresas perceberem, os conselhos perceberem, os executivos perceberem que sustentabilidade não é algo que você pode, vamos dizer, comprar ali na gôndola. Você fazer um relatório, colocar uma equipe, uma ou duas pessoas, beleza, preencher o GRI, agora eu sou uma empresa sustentável. Não se trata disso. A sustentabilidade, ela tem que ser percebida como parte da estratégia da empresa.
porque toda empresa, toda ação humana, ela gera impacto. E quando você ignora esse impacto que você gera no processo de tomada de decisão, a tendência é que você tome decisões piores. Então, assim, eu acho que a grande questão da mudança da cultura primeiro, perceber que é uma questão estratégica, uma questão que envolve a empresa como um todo, é uma questão que deve envolver o direcionamento de produtos, o direcionamento da cultura, e uma vez que você tenha esse alinhamento grande no alto nível da empresa, você tem que ir descendo as camadas da instituição. Lembrando que toda instituição é composta, né, por pessoas, então nada adianta também você colocar isso como uma política institucional e você não trabalhar ativamente na mudança cultural, na mudança das pessoas, conversar com os indivíduos, promover eventos, promover lugares de fala, potencializar referenciais, né? O ser humano, ele se guia muito pelo exemplo do outro. Nós somos um ser, né, que precisa da história, precisa do exemplo. Depois que a gente vê alguém fazendo, a gente fica muito mais motivado a fazer. Então, a empresa, ela precisa identificar quais são as boas práticas, quais são as pessoas que estão preocupadas aqui dentro com esse tema. Como é que eu ajudo essas pessoas a levarem elas essa pauta à frente, essas iniciativas que já existem de sustentabilidade, como é que eu incentivo elas, patrocino elas, coloco-as em evidência, e isso, em um processo que vai demorar alguns anos, a cultura institucional vai mudando, e não existe bala de prata, não existe assim um conjunto, uma cartilha de conjunto de regras, também não é algo que você vai fazer rapidamente, não é algo de um ano para o outro, você precisa ter esse processo de transformação. Eu acredito, Renata, que esse processo de transformação começa com a empresa identificando qual é o seu propósito. Eu acho que tem empresas que fazem isso muito bem. O Santander faz isso muito bem, né? O que eu posso fazer por você hoje? Então, assim, qual é o meu propósito? É estar ali servindo um empreendedor, servindo o cara que tem uma maquininha, um cartão, um cliente, uma pessoa física. Poxa, você identificou o seu propósito. Você tem empresas que não identificam qual é o seu propósito, não está claro para eles. E, assim, nenhuma empresa, por mais que seja, sei lá, uma fábrica de sabonete, sei lá, um insumo, um setor extrativista, não importa, toda empresa ela tem um propósito. O propósito da empresa não é só gerar capital, ela está fazendo, ela está servindo a sociedade de algum jeito. Então, acho que o primeiro passo é identificar o seu propósito, a empresa conseguir identificar o que ela faz, qual é a missão dela. Depois que a empresa identifica o seu propósito, identificar como isso afeta a estratégia. Então, poxa, como é que eu coloco o meu propósito no meu direcionamento estratégico? Depois identificar as pessoas e depois é um trabalho lento, de formiguinha, e dentro de um planejamento estratégico, dentro das pessoas, e mudando. E isso, para ser efetivo, tem que estar a nível de conselho, tem que estar a nível do C-Level, enfim, a pressão dos investidores, né, que é a sua primeira pergunta, ajuda muito a guiar essa transformação. E eu diria, viu, Renata, que isso é mandatório. Isso é mandatório para as empresas que querem ser empresas saudáveis no futuro. Mas, como a gente estava dizendo, surge uma taxa de carbono. Então, uma empresa que se antecipa nisso tem que estar melhor posicionada. Então, é importante para a geração de fluxo de caixa, sustentabilidade financeira, mas é importante para a sustentação da marca da empresa, é importante para a sustentação da comunidade local. Uma empresa não está isolada, se ela destrói a comunidade do entorno dela, ela está se autodestruindo. E é importante, sobretudo, para o planeta e para as pessoas. Então, isso é mandatório e é lento, mas temos que fazer. Perfeito, Arthur. Eu queria mudar um pouco o rumo da nossa conversa aqui, e até olhando para a sua experiência profissional atual, como é que você vê a questão da medição e da avaliação, né, do ESG, e quando a gente tem ali o setor privado fazendo isso, as ONGs de alguma forma também fazendo isso. Queria te ouvir um pouco a respeito dessa parte mais analítica. Legal, Renata. Bom, começando sobre a mensuração, né? A mensuração ela é muito importante as pessoas perceberem que ela é um problema analítico ainda a ser resolvido. Eu acho que existe, né, no mercado, isso é natural, toda vez que você tem um mercado surgindo e tudo mais, muita gente falando, digamos assim, pouca gente efetivamente
fazendo. O que eu quero dizer com isso? Você tem, assim, até uma boa energia, vários movimentos pensando sobre frameworks de relato, formatos, tudo mais. Você tem, por exemplo, uma grande discussão de frameworks, né? Então, você tem GRI, SASB, CDP, ISO, os frameworks mudam ano a ano, mas tem uma questão mais fundamental, Renata, que dentro das empresas, hoje ainda falta capacidade de efetivamente medir e mensurar. Hoje, como é que isso é feito, né? Na boa parte das empresas, você tem um departamento muito enxuto, que é o departamento de sustentabilidade, ESG, às vezes 1, 2 pessoas, que tem que coletar a informação da empresa como um todo, então ela tem que ir em todos os locais da empresa, bases de dados desatualizadas, às vezes uma área não manda o dado, a informação, ela pega toda aquela informação, vamos dizer, quebrada, e ela faz o melhor que ela consegue fazer ali naquele momento. O problema é que isso gera um alto grau de inconsistência na medida, na mensuração, nos resultados. Assim, é difícil você poder, por exemplo, comparar o número de emissão de gases de efeito estufa de 2 empresas, que podem estar do mesmo setor. Se você não consegue entender quais que foram as premissas que foram usadas nessa mensuração, qual o escopo, quais são as categorias, isso há um fenômeno, não sei, que ele compara a correlação dos grandes índices de sustentabilidade, MSCI, Sustainalytics, tudo mais. E ele chega à conclusão que a correlação é baixa. E quando ele vai tentar entender por que a correlação dos grandes índices de sustentabilidade é baixa, e a baixa é menos que 0,5. É baixa mesmo. Quer dizer, uma empresa que é julgada sustentável pelo MSCI não vai ser julgada sustentável por outro índice, muito provavelmente. E ele chega à conclusão que existe um problema no assessment do impacto, na medida, no reporte do número. E isso acontece por quê? Porque é um mercado em construção, não é culpa das empresas, não tem ninguém culpado, é porque é o processo de formação do mercado. E nisso você apontou, né, o que eu estou fazendo. Atualmente eu sou um dos sócios hoje de uma empresa que faz isso. A gente faz ferramentas de assessment. Felizmente existem hoje várias empresas surgindo nesse sentido, e é um processo de evolução natural do mercado indo surgindo. As empresas irem contratando isso como uma prestação de serviço, né? E você ir melhorando ano após ano. As empresas vão aprendendo, o mercado vai aprendendo, e você vai tendo uma melhoria no assessment. Mas isso é uma coisa muito pouco falada hoje. Vamos dizer, digamos assim, uma verdade dura que precisa ser enfrentado, que o assessment corporativo de impactos hoje, ele não é bom. Ele, matematicamente, você vê o Aggregated Confusion, um estudo extensivo feito pelo MIT, que mostra que o grau de comparabilidade é baixo, e isso está lá no número, está dentro do processo, e é natural, né? É um processo complexo, que envolve várias áreas da empresa e tudo mais. Isso é a sua primeira pergunta, né, do assessment. E daí tem uma questão muito interessante de como é que o terceiro setor entra nessa, né? Como é que o terceiro setor está nesse processo como um todo. Poxa, eu diria para você, Renata, e assim, certamente você também sabe disso, que é um momento único para o terceiro setor. É uma grande oportunidade para o terceiro setor. Porque isso virou um tema que está na cabeça hoje dos executivos das empresas, na cabeça dos investidores, e o investidor de um fundo, o investidor de uma BlackRock, o executivo que tem que reportar ESG, é o mesmo executivo que na outra ponta ou o investidor pode estar fazendo uma doação para uma ONG, pode estar direcionando recursos por lei de incentivo, tudo mais. Então, as ONGs, elas têm que perceber, e estão percebendo, né? Várias ONGs estão liderando esse movimento, de perceber que a sustentabilidade corporativa é um momento delas atuarem, é um momento delas ajudarem as empresas a se guiarem. E em que sentido isso pode ser feito? Bom, primeiro, eu falei muito, né, na resposta da sua segunda pergunta sobre o propósito, né? As empresas, para serem sustentáveis, precisam descobrir qual é o seu propósito. Bom, qual é a instituição que vive de propósito? É o terceiro setor, é uma ONG. A ONG, ela é propósito, certo? Uma ONG, ela geralmente surge porque alguém sente um propósito, uma vontade, uma energia, uma necessidade de agir. Então, se as ONGs, elas são propósito, então
é muito importante a iniciativa privada, as empresas buscarem como ter esse propósito dentro de ONGs e identificarem ONGs que possam ter propósitos consoantes, né, com os seus propósitos, e as ONGs perderem a timidez e irem falar com as empresas. Ei, qual o propósito da sua empresa? Acho que eu posso ajudar com o propósito da sua empresa. E a partir do momento que as ONGs perderem a timidez e começarem a guiar esse tipo de discussão, naturalmente vai ficar mais fácil captar, vai ser mais fácil encaixar suas estratégias dentro das estratégias corporativas e longo prazo das empresas, e isso fornece algo tão importante para o terceiro setor, que é planejamento e perenidade. Então, a partir do momento que a sua estratégia de propósito, de sustentabilidade ONG, está alinhada com a propósito da empresa, a tendência é que você tenha um financiamento mais a longo prazo, possa atuar no longo prazo. Então, as ONGs têm um papel ímpar nesse fluxo, tem muito a ensinar, mas, e eu faço um grande disclaimer, tem muito a aprender, porque uma grande questão que ainda falta no terceiro setor no Brasil é a questão da governança, é a questão de você ter bons conselhos, bons estatutos. Então, sim, tem muito S, muito E, pouco G em diversas organizações, mas no momento que boas ONGs têm isso e lideram, o caminho é fértil, e é muito importante que reconhecemos como sociedade o papel das ONGs e o lugar que fala das organizações sociais e liderarem essa discussão, porque, afinal de contas, são elas que estão já há muito tempo fazendo e brigando por isso. Perfeito, Arthur, perfeito. Acho que isso até é um tema para uma outra conversa também, mais um Video Talks. Entrando um pouco mais agora no mundo, então, das ONGs, como você já trouxe, olhando para a Gastromotiva e até para esse público que ela tem, né, dos empreendedores, né? Acho que a gente tem ali uma turma grande que busca empreender por meio da gastronomia. Como é que você vê essas pessoas, esses profissionais ali autônomos, usando o ESG? Legal. Poxa, pergunta desafiadora. Bom, eu queria começar dizendo, Renata, que toda ação humana é um gerador de impacto. Toda ação humana. Então, quando a gente está falando aqui, é uma ação de impacto. Quando você envia um e-mail, é uma ação de impacto. Quando você sai para almoçar, é uma ação de impacto. Do lado de um pequeno empresário, toda ação dele é uma ação de impacto. Quando ele contrata alguém, é uma ação de impacto. Quando ele compra alimento, é uma ação de impacto. Quando ele serve um almoço, é uma ação de impacto. E eu acho que, assim, o primeiro ponto para um pequeno, um microempresário, importante dele perceber é isso, é essa realidade. Ele talvez não tenha força de mudar o mundo todo, mas ele pode mudar o mundo dele e o mundo de quem está ao redor dele. E a partir do momento que ele percebe que toda ação dele está gerando impacto positivo ou negativo nesse sentido, ele está agindo de uma maneira extremamente ESG. Porque o que é o ESG? Né? Acho que muito se fala, pouco se entende. Então, o ESG é a percepção que as empresas elas têm a responsabilidade, sim, de gerar lucro, mas que, como já dizia Milton Friedman, e parece que as pessoas não escutaram, dentro dos limites éticos e das premissas ali do convívio social. Quando você destrói o planeta, quando você explora profissionalmente alguém, mas você não está respeitando os limites éticos da sua ação. Isso vale numa grande empresa, numa grande, por exemplo, uma Vale, quando ela vai fazer uma ação de mineração, ela tem que levar em conta os impactos que ela está fazendo. Vale, então ela tem que gerar lucro dentro dos constraints éticos que ela tem. Mas isso vale para um pequeno empresário. Quando ele vai pagar um salário, quando ele vai escolher, quando ele vai comprar um insumo, quando ele vai descartar o lixo, ele tem que perceber, cara, tudo aqui gera impacto, e o meu negócio tem que me gerar sustento, tem que me gerar lucro, mas ele tem que estar dentro do convívio social harmônico, ele tem que estar dentro de uma premissa de preservação do planeta, tem que estar dentro de uma premissa de geração de renda. E assim, eu vou te dizer, boa parte dos microempresários e pequenos empresários entendem essa questão, intuitivamente, talvez não explicitamente, mas assim, eu acho que todo mundo, né, que conhece ou que vem de uma família de pequenos, médios empresários, que é o meu caso, entende que poxa, ali um pequeno empresário que está contratando 2, 3 pessoas para o negócio dele, ele tem um carinho ali por cada um daqueles indivíduos, não todos, mas muitos, e ele quer gerar renda, ele quer levar a vida dessas pessoas à frente. Eu acho que isso é bastante
ESG, e é muito importante, né, que com a linguagem adequada essa mensagem chegue no pequeno e no médio empresário, dele perceber, poxa, eu gero impacto. Então, cara, você gera impacto, você tem que pensar nesse impacto que você está gerando para você tentar mitigar aquilo que é negativo e impulsionar aquilo que é positivo. Esse é o primeiro elemento da resposta que eu queria te dar. Tem um segundo elemento, que é o seguinte: muitos médios empresários e médias empresas vão começar a sentir o tema ESG com uma roupa corporativa, porque estão no supply chain, estão na rede de fornecimento de grandes empresas. Isso é um movimento que também está começando, ele já existe de um jeito hoje, mas tende a se intensificar muito mais, eu diria, nos próximos 10 anos, que é grandes empresas, ao colocarem as suas estratégias corporativas de sustentabilidade, olhem para a sua cadeia de fornecedores e levem isso passo atrás. E por que isso é importante? Porque a média empresa que souber identificar isso e se posicionar bem, vai estar muito bem posicionada no mercado aos olhos dessas grandes empresas. Então, um fornecedor da Petrobras, um fornecedor de uma Vale, um fornecedor de uma CSN, um fornecedor de um Santander, a partir do momento que ele diz, poxa, isso é um tema importante para a corporação, e a corporação hoje, boa parte das corporações já manifestam isso, ele deveria olhar, beleza, isso impactará o meu negócio. E dado que isso impactará o meu negócio, como é que eu crio? Aqui no meu âmbito menor, uma estratégia corporativa menor, mas ainda assim corporativa de sustentabilidade de longo prazo, quando me perguntarem, eu saber das respostas. E é muito disso, quando me perguntarem, eu saber dizer por que eu gero renda, e se eventualmente eu estou fazendo algo errado, eu já corrigi. Se eventualmente eu dizer, putz, eu não tenho licença do Corpo de Bombeiros. Poxa, isso é um perigo. Isso eu estou me colocando eu em perigo, os meus funcionários em perigo e tal. Então, eu não preciso chegar para ser barrado no processo de cadastramento no grande fornecedor para atuar. Ele tem que olhar isso antes. E se ele olhar isso com um viés de um interesse legítimo no seu bem-estar, dos seus funcionários do planeta, que a maior parte dos pequenos, médios empresários, tudo mais, tem, poxa, isso é muito importante para ele como negócio, muito importante para o planeta e também muito bonito, né? Porque empreender é muito difícil, mas é muito bonito. E ainda bem que nós temos empreendedores, ainda bem que temos pequenos empresários que acordam todo dia cedo. Então, sim. E a atuação do Santander é chave, viu? Obrigada. Eles têm a gente, né? Na verdade, aqui na área de sustentabilidade tem várias ações para os empreendedores de baixa renda, especialmente, uma parceria muito grande com a Aliança Empreendedora. Enfim, mas queria te agradecer, estamos chegando no final de mais um episódio do Video Talks da Astromotiva, e antes da gente se despedir, queria te pedir para fazer as suas últimas considerações, Arthur. Legal. Bom, minhas últimas considerações, eu acho que para unir um pouco, né, as 3 perguntas que tivemos, ressaltar a importância do tema, dizer que ele tem, para os investidores que eventualmente estejam nos assistindo, um impacto real, né, no investimento, no jeito que os ativos deles vão se valorizar. Para o pequeno, médio ou grande empresário, executivo, dizer que isso tem um impacto financeiro, inclusive, no negócio dele, e dizer para todos que estão assistindo que tudo isso tem um impacto muito grande no planeta, muito grande na nossa sociedade. Eu acho que as 3 letrinhas do ESG, o E, o S e o G, têm um papel muito importante em a gente ter um planeta, não diria melhor, diria possível, porque se não tiver, a gente vai ter um planeta impossível, a gente vai estar se colocando numa situação muito difícil. Então, são 3 letrinhas importantes, e ressaltar, né, a atuação do Santander, tanto apoiando entidades do terceiro setor, que eu sei que faz já de longa data, levando esse tema da sustentabilidade corporativa para os seus clientes empresariais, para os seus clientes investidores. Acho que o Santander, assim como outras empresas, outras instituições, tem se atuando de maneira muito engajada no tema já há um certo tempo, e poxa, isso em primeiro lugar, bonito, segundo, importante. Então, parabéns e obrigado por estarem fazendo isso, obrigado também por ter aberto um espaço para eu poder falar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, Arthur, mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Que bom que você aceitou esse convite. Também quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e acompanhando esse encontro. Pedir também que deixe comentários e sugestões aqui
no nosso canal, siga no YouTube tanto a Gastromotiva quanto Santander. Aproveito para lembrar que esse vídeo Talks da Gastromotiva é uma série de 7 episódios, esse é o penúltimo e não percam o próximo. Obrigada e até o próximo vídeo Talks Santander Gastromotiva. Tchau, tchau.